Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E neste dia nós queremos louvar, bendizer o nome do nosso Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100, Salmo de ações de graças. Nós vamos dar gratidão a Deus, entrando com ações de graças na sua presença. E esse salmo começa assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo, rebanho que pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graça e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, e seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Vamos crer nessa promessa e louvar o Senhor dizendo que Ele é o Deus da terra, o Criador de todas as coisas, e que esperamos nele, que grandes coisas estão por vir. Amém? Deus dessa terra, tu és o Deus desse povo, és o Senhor das nações, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és ninguém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém. Grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa. Creia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Esperamos num Deus vivo, um Deus de promessas. E é esse Deus, esse nome que nós bendizemos nessa hora, que queremos engrandecer, queremos adorar e vamos entregar essa nossa adoração
no trono de graças do nosso Deus. Amém? O próximo cântico diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Engrandeça o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus olhos sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Sejam abençoados agora com a palavra. Amém. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês, compartilhar com vocês umas coisas que Deus tem falado ao meu coração. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Você tem fé? Você confia em Deus? Ou então, é fácil ter fé? É fácil confiar em Deus? Hoje em dia a gente pode ler a Bíblia das mais variadas versões, a gente pode comprar livros, estudar. Na internet a gente consegue encontrar pregações, meditações, estudos bíblicos de praticamente todos os assuntos, né? Então, pensando nessa maneira, fica mais ou menos relativamente fácil a gente acreditar na palavra do Senhor, crer naquilo que está escrito, ter fé. Mas agora, imagina você vivendo na época de Jesus. Se você estivesse lá, face a face com Jesus, vendo as coisas que Jesus fazia, será que você seria um dos seus seguidores? Ou será que você seria um dos que achavam que Jesus era um impostor, um falso profeta? Pois é. Hoje, a gente vendo a história, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas naquela época, se nós estivéssemos naquela época, será que a gente acharia que Jesus era o Filho de Deus mesmo? E quando a gente lê a Bíblia, a gente lê as histórias, os relatos, começo, meio e fim dos capítulos aqui, dos livros, a gente consegue ter uma noção, né, daquilo que aconteceu, daquilo que Deus tinha planejado. Mas
se nós não tivéssemos a Bíblia para ler, talvez a gente duvidaria um pouquinho mais, não é? E, por exemplo, no caso de Noé, Deus chegou para Noé e falou: Noé, construa a arca. E Noé foi e construiu a arca. Mas agora imagina, né? As pessoas que conviviam com Noé, os vizinhos, vendo Noé construindo aquele barco enorme, deviam achar que Noé estava louco, gastando todo o seu dinheiro, toda a sua força, todo o seu tempo construindo um barco. E como ele faria para levar aquilo para o rio ou para o mar? Era uma coisa assim, sem nexo, né? Provavelmente ele deve ter sofrido bullying. Imagina Noé indo no mercado comprar farinha e azeite e as pessoas olhavam para ele e falavam: lá, olha lá, o louco. E a gente sabe que ele não era louco, porque a gente sabe o final da história, que Deus mandou o dilúvio. Mas se nós estivéssemos lá, se fôssemos vizinho do Noé, talvez a gente também teria chamado ele de louco. Ou não. Agora pensa, por exemplo, em Abraão. Abraão era casado com Sara. Ele não tinha filhos ainda. Ele ainda não tinha filhos. E Deus aparece para Abraão numa visão. Quer ver? Vamos ver aqui Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 5. Fala assim: Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Esse que ele está se referindo aqui era o Eliezer, que era provavelmente um escravo de Abraão, né? Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então Deus aparece para Abraão numa visão e diz que Abraão vai ter muitos descendentes. E se a gente continuar aqui lendo Gênesis, no capítulo 21, nasce Isaac, filho de Abraão e de Sara. Capítulo 21. E no capítulo 22, olha só, Deus prova a Abraão. Vamos ler aqui, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Aqui a descrição da história não conta alguns detalhes, né? Mas imagina como ficou o coração de Abraão.
Eu fiquei imaginando aqui como que Abraão falou para Sara. Não sei se ele falou, como que ele falou que Deus tinha pedido para sacrificar o filho Isaque. Talvez tenha dado um nó na cabeça de Abraão, né? Puxa, Deus tinha falado que a descendência ia ser grande, mas agora o seu único filho Deus pede para sacrificar. Puxa, irmãos, que pedido! Será que Abraão tinha dúvidas no coração? Será que Abraão tinha raiva, talvez, de Deus por esse pedido? Talvez sim, talvez não. Não fala, né? O texto não nos conta esses detalhes. Mas olha só que coisa, né? Deus chega para Abraão e fala: pega o seu filho e sacrifica-o. E no versículo 3, olha um detalhe, versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento e levou. Na manhã seguinte, se fosse você responderia assim de pronto? Você ficaria brigando com Deus? Ah, Deus, vamos fazer outra coisa, né? Vamos sacrificar um outro animal. Meu filho não, meu único filho. Mas Abraão, no dia seguinte, na manhã seguinte, ele foi e levou o filho, seus servos juntos para ajudar a carregar as coisas. E no versículo 9, continuando no versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Fico imaginando aqui essa história e fala que Abraão pegou o filho, amarrou e pôs em cima do altar, né? Será que Isaque se debateu, tentou fugir? Será que ele chorou? Não sei. Mas eu só sei que ele obedeceu. Abraão obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Que pedido difícil, não, irmãos? Dificílimo. Porque inclusive fala, né, depois ali, que Abraão tinha... A fé de Abraão era tão grande que ele acreditava que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria, Deus faria algum milagre e traria Isaque de volta. A gente pode ler lá em Hebreus 11, quando fala sobre a fé, sobre vários exemplos de fé. Eu até anotei aqui. Lá fala no versículo 4 de Abel, no versículo 5 de Hebreus 11. No versículo 5 fala de Enoque, depois fala de Noé, depois de Abraão. E aí a gente pode até, né, assistir o Culto Kids, que eles fizeram vários cultos relacionados aos heróis da fé, que você pode ir lá e assistir. Tá bem interessante, bem legal. E esses heróis da fé são pessoas especiais, né? São pessoas que tinham um poder, talvez, diferente, tinham algo a mais, que até, inclusive, na Bíblia nos deixa como exemplos de homens de fé. E eu fiquei pensando aqui que, puxa, mas será que hoje eu posso ter essa fé, eu posso ter essa intimidade com Deus? De crer, de acreditar, de ter fé, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz de Deus e de obedecê-lo assim de pronto? Fiquei pensando aqui, irmãos, é difícil.
Não é fácil, não. Mas também não é impossível, não é? O que eles tinham de diferente, talvez, de hoje para nós? Talvez nada. Eles acreditavam, eles buscavam o Senhor. Isso a gente pode fazer hoje. Podemos crer, podemos buscar, podemos nos alimentar da palavra do Senhor, podemos meditar, podemos orar e ter comunhão com Ele. E podemos andar com Deus também. E talvez uma coisa que Deus tem me chamado a atenção é que não basta fazer tudo mecanicamente como um robô. Chegou o horário do meu devocional, vou lá e leio a palavra e depois eu faço uma oração. Não basta fazer tudo mecanicamente. Deus quer mais do que isso. Deus quer que a gente tenha comunhão. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. E talvez essa seja a diferença na vida dessas pessoas, desses heróis da fé. A intimidade que eles tinham com Deus, de falar, de conversar, de abrir o coração, e Deus também, da mesma maneira, conversar e ministrar o coração deles. E é esse o desafio que eu quero lançar hoje para você. Que não basta a gente ter fé, não basta a gente acreditar, não basta lermos, orarmos, mas Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Você tem tido essa intimidade, irmãos? Eu confesso que eu acho que eu tenho deixado a desejar nesse sentido. Mas Deus tem me chamado para momentos mais íntimos com Ele. E eu creio que Deus quer isso para você também. Assim como uma família, onde a gente pode falar de tudo, conversar de tudo, sem nos preocupar com a máscara, né? Tirando aquilo que a gente acha que vai nos deixar mais bonito para as outras pessoas. A gente pode, na família a gente é o que é mesmo, fala do jeito que a gente é, e com Deus também, né? Deus quer que a gente tenha esse nível de intimidade, né? Falar com Deus sem fazer cerimônia, sem se preocupar com a nossa imagem perante Ele, porque Deus nos conhece. Deus quer que a gente seja assim, né? Transparente com Ele. Então, irmãos, né, no dia de hoje eu quero desafiar cada um de nós, eu inclusive, a buscarmos a presença do Senhor em intimidade, em comunhão, para sermos próximos. Não sermos eu aqui e Deus lá no céu, né? Deus quer que a gente ande caminhando do lado dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, pelos exemplos de fé, de perseverança, de comunhão, de intimidade com o Senhor. E queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, cada um que está assistindo este culto, que o Senhor dê, ó Deus, nos dê forças, Pai, para que a cada dia possamos estar na Tua presença. Não mecanicamente, não como uma coisa obrigada, não como um peso na vida das pessoas, como uma obrigação, mas que possamos buscar a Tua presença, Senhor, buscando intimidade com o Senhor, buscando comunhão contigo, ó Pai. Por isso pedimos para que Teu Santo Espírito esteja abençoando a vida de cada um, de cada família, para que, assim como na família há comunhão, há essa intimidade, há essa transparência de sentimentos, com o Senhor também possamos ser assim, transparentes, possamos ser verdadeiros, possamos ser nós mesmos, porque o Senhor nos conhece,
porque o Senhor sabe como cada um de nós é. Por isso, ó Deus, abençoa a tua igreja, que cada um, ó Deus, possa ter essa intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Que você possa ter uma semana abençoada na presença dEle. Amém?